obrigado antes de mais à Terra pelo convite para partilharmos um pouco aqui da nossa experiência do grupo Zoe. É um dos grupos de investigação do Centro de Estudos Gráficos do IGOTA da Universidade de Lisboa. E eu e o meu colega, o Daniel Paiva, que está no meu gabinete a 2 metros de mim, ainda que aqui no visor possamos estar um pouco mais afastados. Portanto, a qualquer momento ele também poderá, obviamente, colaborar. Estamos em co-coordenação. Este grupo de. Não, desculpa, ok. Este é um grupo de investigação que tem algumas particularidades, tem algumas especificidades que advêm de uma certa liberdade científica para pensar o território sob diferentes perspectivas, a diferentes escalas. Há algumas coisas que nos unem neste grupo de investigação, que é essencialmente alguma componente mais associada à geografia crítica. Procuramos, de forma transversal, não apenas olhar o território, ver o território e analisar as suas mudanças, e são sempre muitas, mas olhar alguma lógica da geografia crítica. Isso é algo que é relativamente transversal a toda a investigação que é feita no grupo de investigação e que, em diversa medida, é muito isso que nos une. Trabalhamos, a questão essencialmente urbana, ainda que tenhamos uma certa componente associada ao estudo da geografia rural. Trabalhamos lá uma escala quer local, quer municipal, quer regional, e quando digo regional não digo apenas regiões dentro do país, mas também a uma escala internacional e global. Aliás, há aqui um dos projetos que vamos apresentar de seguida, prende-se essencialmente com esta escala. É nesta pluralidade e liberdade de pensamento que o nosso grupo se tem centrado desde uma parte desde que foi criado já há alguns anos esta parte, e é com esta lógica que vamos prosseguir. É composta, temos aqui o número de investigadores por 30 investigadores integrados, dos quais 19 são já detentores de doutoramento e 11 sem detentores sem o grau de doutoramento, ainda que aqui estejam englobados não necessariamente apenas investigadores considerados jovens, mas alguns investigadores até já bastante séniores, mas que ainda não têm apenas não têm o grau de doutoramento. Temos ainda 22 investigadores colaboradores, que basicamente são colaboradores, não têm um vínculo à instituição, ou são investigadores de outros centros de investigação e partilham a sua investigação com o nosso grupo, com o Zoe. A este nível salientava a tal presença, uma boa mistura que gostamos de ter e que gostaríamos de aprofundar, de investigadores mais séniores e investigadores mais júniores, mas também uma certa ligação forte com investigadores de outros contextos. Aqui, este nível, destacaria obviamente a ligação muito forte ao Brasil, na América Latina, sobretudo ao Brasil. Temos vários investigadores, julgo só aqui nos colaboradores, se não estou em erro, se não está a falhar nenhum, julgo que pelo menos 4 serão brasileiros, outros tantos já passaram, que em diversos momentos foram colaborando e irão com certeza colaborar connosco. A nível de áreas de investigação, obviamente que se destaca em termos de unidade geográfica de análise, uma escala local, destaca-se de Lisboa, sobretudo por uma maior proximidade física a este território. Não se limita a isto, e sobretudo no âmbito de Natal, na geografia mais regional, de facto há uma análise mais alargada do território. Com licença. Pronto, grosso modo temos quatro objetivos que nos agrupam, no qual cada um de nós se identifica pelo menos em um. Frequentemente não é fácil fazer esta distinção, porque frequentemente trabalhamos em mais do que uma
mais do que um destes objetivos, cidades sustentáveis e futuros urbanos, a tal dimensão depois das políticas públicas e desenvolvimento regional, que é algo que procuramos fazer, numa perspectiva até da tal geografia crítica, não é apenas a descrição, mas é o informar as políticas públicas e tê-lo feito com algum sucesso através de alguns investigadores. A transição digital, e depois uma quarta componente associada à educação e à cidadania geográfica, educação geográfica e mais que a educação geográfica, também a questão da cidadania. Aqui também gostava de salientar que é a procura, e portanto já começamos a ter aqui algum histórico e já se tem afirmado em termos de grupo de investigação. Obviamente que estes temas não são necessariamente estanques e nem sempre tiveram presentes desde o início do grupo. São temas que vão surgindo e, de facto, é algo que se tem conseguido fazer, é procurar acompanhar as mudanças da sociedade, os desafios que se vão deparando e, com isso, procurar estudá-los. Facilmente vemos aqui a questão da transição digital. Obviamente que há 10 anos atrás, ainda que já existisse alguma linha de pensamento geográfico associada a isto, era muito incipiente, isto não fazia parte do nosso core. Tem ganho peso, assim como uma continuação das preocupações ambientais tem-se acentuado esse peso, o que significa que temos procurado acompanhar a evolução da sociedade. No caso de Lisboa, obviamente que Lisboa, as preocupações com Lisboa de hoje são muito diferentes daquelas que eram há 15 anos atrás, o que significa que a nossa investigação também tem evoluído e tem conseguido acompanhar boa parte dessa investigação. Por isso também é frequente, existe que boa parte dos nossos investigadores sejam com alguma regularidade convidados a dar o seu testemunho para meios de comunicação e ainda que tenhamos uma componente de investigação científica forte através dos meios tradicionais, os tais artigos, livros e capítulos de livros, e temos uma componente forte, existe uma componente de outreach e de publicação ou de transmissão do conhecimento através de outros meios que nós achamos que é significativa e que pelo menos procuramos valorizar no seio da nossa investigação. No primeiro caso, as cidades sustentáveis e futuros urbanos, nós temos aqui alguns dos tópicos muito alargados, a questão do consumo associado ao comércio, mas numa lógica mais de consumo no presente. Já vi que está aqui a professora Teresa Barte Salgueiro, que é uma das pessoas de referência, a outra pessoa de referência neste estudo em Portugal. A questão da habitação, do housing, muito em voga hoje em dia, e onde alguns dos nossos investigadores têm procurado marcar a diferença, mas também outras preocupações mais digamos, possam ser consideradas mais nicho, mas não menos relevantes por isso. O urban greening e a questão, isso menos de nicho, da transição demográfica. E este pronto, fizemos aqui uma seleção de alguns contributos a níveis de projeto de diferentes níveis. Este é Origines Botânica, coordenado aqui pelo meu colega, pelo Daniel Paiva, baseado não sei, Daniel, já agora, se quiser estudar aqui uma chega, convidado. Posso dar aqui uma ajuda? Pode-se desligar o micro que eu estou aqui a ouvir o meu próprio eco. Então, Ok, pronto, este é o problema de estarmos na mesma sala. Sim, pronto, eu quero apenas aqui sublinhar, pronto, nós selecionámos algumas contribuições que são ilustrativas dos key teams que nós temos, mas que não são representativas porque a nossa diversidade está muito para além do que está aqui. Tentamos selecionar alguns que estão mais próximos dos temas mais ligados à sustentabilidade, ao verde, talvez, que também é um pouco mais próximo daquilo que está
no Terra. E este é um dos exemplos de trabalho em estudos urbanos que nós temos, que tem esta dimensão mais da natureza urbana. Existem outros trabalhos, o trabalho, por exemplo, dos investigadores Eduardo Ascensão e Isabel Madaleno tem-se focado de maneira diferente na questão da agricultura urbana. Portanto, se alguém tem interesse nesse tema, também são investigadores com quem podem entrar em contacto, que certamente têm grande abertura para colaborar e trabalhar. Este projeto, em particular, portanto, este está associado a um projeto do concurso de estímulo ao emprego científico, em que a ideia, como a Joana estava a dizer no início, era fazer esta criação de experiências de natureza urbana com vista à promoção da consciência ambiental, através da combinação de artes, de geotecnologias, e do design urbano. Portanto, que três dimensões que já tinham sido exploradas muito na literatura para criar experiências de natureza, mas não propriamente combinadas, e a ideia aqui era um pouco integrar isso. Portanto, nós desenvolvemos isto. O Origins Botânico, no fundo, é apenas um jogo de realidade mista, que foi desenvolvido para o Jardim Botânico da Ajuda, em colaboração, obviamente, com os diretores do Jardim Botânico, a professora Ana Luísa Soares e Sónia Talhés Zambuja, que pertencem ao ISA. E fizemos uma colaboração também com uma artista da Faculdade de Belas Artes, que é a Ana Matilde Souza. E basicamente a ideia aqui era criar uma experiência de natureza urbana didática e lúdica, que permitisse que as pessoas experimentassem o jardim de uma maneira diferente, tendo uma layer digital que guiava a experiência. De uma maneira muito simples, basicamente este jogo coloca o utilizador no ano 2100, quando depois da sexta grande experiência existem muitas espécies que já não existem na natureza, mas ainda resistem nos ambientes protegidos da cidade. Portanto, o utilizador é parte desta equipa científica e tem que encontrar naquele jardim onde essas espécies ainda estão, pronto, as próprias espécies. Ao longo do jogo, o utilizador tem que encontrar 6 espécies diferentes, cada uma delas representa uma ameaça de conservação diferente e uma área geográfica global diferente. E, portanto, temos aqui duas layers diferentes. A layer digital que foi construída em StoryMap, portanto, esta é a parte da geotecnologia que combina a cartografia com o trabalho gráfico da artista. E a layer física, que é o próprio jardim e as espécies que lá estão, que são realmente espécies que estão ameaçadas hoje em dia. E, portanto, foi um pouco explorar esta questão da gamificação de experiências de natureza urbana e a ligação à literatura, que salienta o facto de as experiências de natureza urbana serem muito importantes para a conservação, porque as pessoas que têm maior conectividade, maior conexão à natureza, tendem a apoiar mais ações de conservação de natureza, e dado que a maior parte da população humana mora nas cidades, e essa tendência é apenas crescente, as experiências de natureza urbana são particularmente importantes, e portanto isto foi uma maneira de tentarmos encontrar uma maneira inovativa de trazer as pessoas mais perto da natureza, utilizando um tipo de tecnologia que tipicamente afasta as pessoas da natureza. Portanto, geralmente as pessoas nas cidades não têm tanta conexão à natureza porque preferem passatempos mais ligados a tecnologias como smartphones, televisões, computadores, etc. Isto é uma maneira de combinar estes dois efeitos. E pronto, temos publicado alguns textos sobre isso. Recentemente publicámos na Tourism Geographies um paper sobre esta experiência, e temos outros a caminho. E pronto, Pedro, queres continuar a partir daqui? Sim, já vou desativar o meu mood. Muito obrigado, Daniel. Sendo um projeto que passamos sobre ele. Sim. Ok. Portanto, depois no tópico 2 temos a tal ligação com políticas de planeamento e desenvolvimento regional, a tal lógica de análise, neste caso claramente lógica mais de análise a nível urbano, mas um urbano depois um pouco do local, muito ligado com questões tanto com o regional, muito com o regional, com a questão da sustentabilidade, com a competitividade, e sempre numa lógica bem, para além da concretização da participação de diversos atores, também numa lógica muito de informar, informed public policies. Neste caso, tínhamos uma contribuição de um projeto em curso, SUS2Trans,
É um projeto com diversos, envolve isto é algo que também nos tem caracterizado, é procurar fazer sempre a ligação, reconhecendo por vezes não temos determinado tipo de competências em diversas áreas temáticas, procurar fazer ligações com investigadores bem, de outros centros de investigação, sejam nacionais ou sejam internacionais. Este projeto procura perceber, baseado no Acordo de Paris, procura olhar para de que forma é que é possível caminhar em direção a uma descarbonização ou utilização de outro tipo de energias na economia. Esta economia, visto um ponto de vista de uma perspectiva intersetorial, não apenas um determinado tipo de atividade económica, mas de forma transversal por todos os setores económicos. Portanto, este projeto envolve aqui no CGE diversos investigadores, mas também, rapidamente, temos o ANEG, o ISCTE, o Instituto Politécnico de Tecnologia também de, de Viseu. Aqui no IGOT temos diversos investigadores, temos novamente a tal mistura de investigadores júniores e investigadores séniores, também tem o ISCTE, o INESC, é um dos bons exemplos do tipo de investigação mais virada para uma economia regional. E com isto passava aqui para o tópico 3, as transições digitais, e este é um tema que também nos está a ser bastante caro por diversos motivos. O primeiro é que, de facto, a transição digital é transversal, e é transversal um pouco a toda a investigação que nós possamos fazer, portanto, ficamos sempre com alguma. Isto é, nem sempre é fácil colocar isto apenas como um tópico, quando de facto isto é transversal a todos os tópicos, mas há um conjunto de investigação muito específica sobre a transição digital que nos parece útil e, portanto, que procuramos salientar e evidenciar, até pela relevância que tem assumido na sociedade atual. Temos aqui dois exemplos, não se ficam apenas por estes dois exemplos, temos investigadores também a trabalhar a questão das economias de plataforma, que neste caso aqui temos representado pelo Smart Tour, um projeto do nosso colega Agostinho Cocolagante, portanto, centrado inicialmente na questão do alojamento local por plataformas como o Airbnb, mas também outro tipo de economias de plataforma, portanto, associadas às Libris, a Uber, Glovo e outro tipo de questões associadas a isto, até questões de justiça social dos seus dos seus trabalhadores. O Smart Tours foca-se muito especificamente na questão portanto, muito alojamento local, muito associado ao turismo neste caso não como setor em si, mas como uma força motriz de transformação urbana. E este projeto, o Smart Tour, novamente já produziu um conjunto de outputs, não apenas de ordem científica tradicional, mas também um conjunto de policy briefings, cujo objetivo novamente é informar as políticas públicas. E trouxemos aqui este outro projeto, o Fênix, porque achamos muito interessante, e este projeto enquadra-se não apenas nas transições digitais, mas o projeto que inicialmente estava focado em perceber como é que se conseguia introduzir novos modelos de gestão, de governança de áreas centrais das cidades, através de uma lógica de parceria público-privada, e evoluiu muito induzida pela crise pandémica para o digital. Isto é, durante a pandemia, obviamente que houve como em todos os setores da economia, da sociedade, o digital passou a ser mais relevante, e este projeto trouxemos aqui sobretudo porque foi capaz de
em determinado momento, face a esta necessidade de introduzir o digital numa análise das áreas centrais urbanas, numa lógica de não apenas de comércio, mas de comunitária, de vida social, este projeto serviu para uma linha de financiamento que depois foi enquadrada no plano de recuperação e resiliência, através depois que eu conheci como os bairros comerciais digitais, um projeto que já está em curso, com algumas dezenas de milhões de euros de linha de financiamento, e que serviu e está a servir para apoiar intervenções em, se não estou em erro, 50 centros, cerca de 50 centros urbanos de todo o país. Okay. Por último, no tópico 4, trazemos aqui a questão da educação geográfica e da cidadania. Portanto, no nosso grupo de investigação temos uma forte componente também do ensino da geografia, não se limita ao ensino da geografia, centra-se também no estudo do pensamento geográfico. Portanto, aqui as questões mais relacionadas com a história da geografia, relações com as ligações coloniais e pós-coloniais, mais de pensamento. E trazemos aqui um projeto, que é o projeto que nós propomos, um projeto que já tem agora já começa a ter algum histórico, e mais do que o histórico, aliás, bem mais do que o histórico, é o peso que já tem no contexto do pensamento geográfico em Portugal e num conjunto alargado de países da América Latina e de Espanha, e já está disseminado por um conjunto alargadíssimo de países. Este projeto não é mais do que, num contexto de ambiente de ensino secundário, convidam-se os alunos a formarem grupos, a pensarem em algo que gostassem de melhorar nos locais onde vivem. E estes locais tanto pode ser Lisboa, como pode ser uma qualquer cidade mais pequena do interior. Envolve aquilo que em geografia consideramos ainda como sendo muito importante, que é trabalho de campo. Convidam-se os alunos a pensarem em um problema da sua área, do seu local, pode ser o local onde vivem, como pode ser o local onde socializam, como pode ser perto da sua escola, e procuram arranjar uma solução. Isto é, fazem trabalho de campo, identificam um problema e identificam também soluções. Estas soluções são depois apresentadas não apenas no ambiente da aula. Há um dia que será em maio, se não estou em erro, que todos se reúnem na aula magna, ou todos queiram vir, vêm a Lisboa e reúnem-se na aula magna para alguns todos apresentam no IGOT e alguns são selecionados depois para algum tipo de prémios, e há uma ação pública na aula magna que, por regra, consegue encher a aula magna de Lisboa, o que é algo que, obviamente, para nós é algo que nos enche de orgulho. É um projeto que começou, foi idealizado pelo professor Sérgio Claudino e que rapidamente transitou muito por mérito dele próprio, para um conjunto alargadíssimo de países. No Brasil está brutalmente disseminado. É um projeto que neste momento já claramente é um projeto ainda ZOE e GOT, mas é um projeto neste momento internacional. Ok. E depois ficaria-me aqui por este último slide, só que estamos no limite. O que é que nós temos? Fechar a porta, peço desculpa. O que é que nós temos aqui? Portanto, aqui temos algumas coisas, peço desculpa, estava só aqui, passa barulho. Uma forte ligação, procuramos ter esta ligação a redes nacionais e internacionais de investigação, e iremos procurar no futuro fortalecer estas redes, obviamente não descurando aqui a nossa participação na terra. Procuraremos perceber como é que conseguimos articular com outros colegas de outros centros de investigação, de outras escolas, como é que podemos articular a nossa investigação. Seria para nós algo muito, muito interessante, ter uma perspectiva de candidatura a projetos, conjuntas a projetos.
projeto, peço desculpa. A questão da mistura de uma investigação aplicada, mas também de uma componente muito, muito conceptual. Não nos ficamos apenas pela tal descrição do território, procuramos trabalhar teoricamente boa parte daquilo que analisamos in loco, portanto a tal dimensão da geografia crítica. Procuramos este tal balanço investigadores séniores e investigadores júniores, ainda que por vezes esta distinção para nós também não seja particularmente fácil, perceber o que é um investigador júnior, muito associado a questões de precariedade. Esta nuvem de palavras que temos aqui no canto superior direito está sobretudo relacionada com o facto de isto foi das nossas publicações nos últimos anos e rapidamente salienta que termos como crise, Covid, pandemia, surgem, o que significa que rapidamente a investigação feita no grupo de investigação também se ajustou às exigências da sociedade. E depois, por último, aqui no canto inferior esquerdo, aqui alguns dados da nossa investigação. O nosso grupo de investigação é um grupo dentro do grupo maior, portanto, é um grupo dentro do CEG. Estes são números que já nos deixam, queremos mais, mas já nos deixam satisfeitos, ainda que queremos sempre mais, obviamente. Contudo, devemos sempre realçar que a nossa investigação está longe de se limitar a este tipo de métricas e procuramos não apenas valorizar estas métricas, mas todo tipo de investigação e transmissão de conhecimento que por vezes não aparece aqui transparecido, ou não transparece nestes números, são números demasiado crus para evidenciar toda a investigação que nós fazemos. E ficaria por aqui, julgo que já convido-vos, se quiserem visitar o nosso site, onde procuramos ter atualizadas todos os projetos, publicações que desenvolvemos e também os nossos contactos, obviamente. Muito obrigado